Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniela Almeida, professora de Geografia. Vamos para mais uma aula de Geografia do sétimo ano. Percurso 2, a formação do território brasileiro e a construção do espaço geográfico. Bem, a formação do espaço geográfico brasileiro iniciou com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, em 1500. Essa formação teve a colaboração dos portugueses, dos indígenas e dos luso-brasileiros. Tá? A atividade que prevaleceu foi a atividade do mercantilismo, o chamado capitalismo comercial. E quais as características desse mercantilismo? Bem, era a prática econômica vigente na Europa naquele período, no qual buscava o acúmulo de metais preciosos, ou seja, todos os países, né, todos os reinos daquele período estava a sua riqueza era medida através do acúmulo de metais preciosos. E também existia o protecionismo comercial, onde eles criavam taxas, né, tarifas, para aumentar o preço das importações, para que os produtos nacionais pudessem ser valorizados e incentivados. Nessa imagem aqui, nós temos algumas embarcações no porto de Lisboa, né, vindos para o Brasil. Vamos lá. Nós vamos estudar as principais atividades econômicas aqui no Brasil, no qual ajudaram na formação do território do nosso país no decorrer dos séculos, certo? A partir do século XVI, a atividade que predominou, olha só, foi a cana-de-açúcar, tá? Com a produção do açúcar, a cultura do tabaco, a criação do gado, certo? Iniciando com a apropriação das terras indígenas. Então, os mais prejudicados com a formação do território brasileiro foram os indígenas, que tiveram suas terras tomadas, muitos foram mortos e uma grande parte escravizados. Tá? E outros também passaram a fazer parcerias com os portugueses. Temos aqui, ó, dentro desse período do século XVI, certo? Surgiu as chamadas entradas, tá? Que eram expedições oficiais com o propósito de descobrir ouro e pedras preciosas e também escravizar indígenas. Tá? Partiam geralmente de Porto Seguro, na Bahia, tá? E ajudou a povoar o território, certo? Então, nós temos nesse mapa mostrando as áreas do início do povoamento do Brasil. Tá? A parte verde é a área da ocorrência do pau-brasil, que é o litoral. A parte amarela, a cana-de-açúcar, certo? Aí, o tabaco, a pecuária. Toda essa área rosa é o domínio espanhol, certo? Temos aí o Tratado de Tordesilhas, né, que foi o acordo entre Portugal e Espanha para dividir as terras da colônia, onde as terras portuguesas estavam a leste, né? Aqui, ó, as terras portuguesas. A leste do Tratado de Tordesilhas, que é essa linha aí imaginária, ok? Continuando. No século 17 e 18, foi firmado o tratado que eu acabei de falar, né, o Tratado de Tordesilhas, certo? Só que os portugueses começaram a ultrapassar esse tratado. De que maneira? Né? Com atividades como, por exemplo, as drogas do sertão, na região norte, certo? O processo de escravização dos indígenas, ó, essa área aqui, ó, as drogas do sertão. Professora, mas o que são as drogas do sertão? Aqui, ó, são produtos típicos da floresta, certo? Como a castanha, a canela, o cacau, alguns cipós, raízes que são medicinais. Então, isso tudo tinha, né, e ainda tem grande importância
e estimulou naquela época o povoamento para o oeste, certo? A atividade da pecuária também foi acontecendo no interior, tá? Para perceber aqui, vamos passar. Nesse mesmo período, surgiu o que foram chamados de bandeiras ou bandeirismo, tá? À medida que essas atividades elas estavam acontecendo, né, que já estavam interiorizando o território, né, ultrapassando o Tratado de Tordesilhas, surgiu as bandeiras, saídas da Vila de São Paulo, né, com o objetivo de aprisionar indígenas e vendê-los, tá, como escravos. Foi chamado de bandeirismo ou sertanismo apresador. E também tivemos o bandeirismo minerador, ou sertanismo minerador, que o objetivo era procurar ouro e pedras preciosas. E tivemos também o bandeirismo ou sertanismo de contrato, que foi aquele particular, aquele sertanismo em que os donatários contratavam as pessoas para capturar negros fugidos, né, escravizar indígenas, certo? Então tivemos esses 3 tipos de bandeiras ou bandeirismo no processo de formação do território brasileiro, certo? Olha só, a gente vê, né, através dessas setas, de onde surgiu e para onde foi todo essa dinâmica de apropriação das terras, né, com as bandeiras. Aí temos aqui, continuando ainda, falando sobre as bandeiras, tá? E dizendo aqui no texto que no século XVIII a economia da colônia tinha se interiorizado ainda mais, criando novos espaços geográficos, certo? Temos aqui nesse mapa o espaço geográfico do século XVIII. Tá? As áreas de ocorrência do pau-brasil, no litoral, essa parte verde, a cana-de-açúcar, nessa área amarela, a área laranja, a pecuária, né, os núcleos de pecuária do Brasil, as atividades de tabaco, de mineração, são essas rosas, as drogas do sertão na região norte, certo? E no século XIX, nós temos aqui outras culturas. Deixa eu puxar aqui, só um momento. Vamos aumentar aqui, tá? Nós temos a atividade cafeeira, tá? Entre São Paulo e Rio de Janeiro. O crescimento urbano com essas atividades foi muito grande, certo? Temos a fabricação do látex na Amazônia, também que gerou um grande povoamento, né? A fabricação da borracha, o cacau no sul da Bahia. Então, todas essas atividades, elas estimularam o povoamento no século XIX. Olha só no mapa do Brasil, mostrando essas atividades, tá? No século XIX, a atividade que prevalecia na região norte não era mais as drogas do sertão, mas a borracha, para atender as demandas da indústria. Aí temos, olha só, o café na região centro-oeste, o algodão no nordeste, o tabaco continua como atividade de importância, a mineração, né, já que os metais preciosos eram almejados, né, pela metrópole. A cana-de-açúcar no Nordeste ainda continuava em destaque e o cacau. Tá? Vamos aqui para o século 20 e 21. Bem, gente, entre os séculos 20 e 21,
foram resolvidos, né, através do Acordo de Madrid, toda essa questão em relação ao estabelecimento das fronteiras entre Portugal e Espanha, já que Portugal ultrapassou o Tratado de Tordesilhas, né, com todas aquelas atividades que foram interiorizando o povoamento do interior, certo? E também foi resolvido todas as questões fronteiriças, fazendo com que o Brasil chegasse ao seu território, seu formato atual, certo? Aí nesse mapa nós temos aqui, ó, a configuração do território brasileiro entre 1822 e os países vizinhos. Ó, a gente pode observar que em 1822 o Brasil ainda não tem, né, todo o seu formato atual, está quase, né? Agora, depois dos acordos estabelecidos, né, com as pendências fronteiriças, essa foto é de 2017, bem atual, né? Já com a fronteira atual do país, com todos os seus estados, ó, da região norte, Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins. O Acre foi o último estado, o último território a ser anexado no país, tá certo? Olha aqui, ó, o Acre, certo? Aí tivemos modificações também na formação dos estados, né? na delimitação dos estados, como por exemplo, Tocantins, que surgiu como parte do Pará e de Goiás, certo? Formou Tocantins. O Mato Grosso, deixa eu desfazer aqui. O Mato Grosso do Sul, que antes pertencia ao Mato Grosso, certo? Então, são todos os estados do nosso país, certo? Maranhão, no Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. No Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. No Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. E na região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São todos os estados da Federação Brasileira. O capitalismo industrial e as formações do espaço geográfico brasileiro. Então, assim, a questão do capitalismo industrial surgiu na Europa ainda no século XVIII, certo? Só que o nosso país, ele foi bem atrasado na questão da industrialização, certo? E o que é que vem a ser essa industrialização, professora? É o processo de produção, né? Então, quando os países europeus e os países desenvolvidos do mundo passaram a produzir, né, em alta escala através da indústria, países como o Brasil, né, deixou para investir mais na frente por faltas de condições também, certo? Que isso venha a caracterizar a posição desses países no seu desempenho mundial, certo? Então, nessa concepção, né, na concepção mercantilista, né, da época da formação do território brasileiro, um país, a riqueza do país era medida pela capacidade, a quantidade de ouro e metais preciosos. A partir da Revolução Industrial, a indústria passou a ser a principal atividade econômica, certo? E isso dividiu a sociedade em duas classes, tá? A burguesia industrial, ó, os proprietários das indústrias, dos bens de produção, e o proletariado. Quem é o proletariado? São os trabalhadores assalariados, certo? Então, assim, o Brasil, ele veio a desenvolver a sua industrialização tardiamente, certo? Olha só,
Os países periféricos, né, que são os países não industrializados, né, naquele período continuava a ser interessante que eles permanecessem não industrializados. Para quê? Para que pudessem suprir o mercado de produtos primários, o mercado industrial de produtos primários, bem mais baratos, certo? Abastecendo as indústrias europeias. Aí nós temos aqui, a partir da década de 30, né, que foi o período em que o Brasil se industrializou, o período da guerra, foi uma industrialização tardia e de substituição de importações, certo? Isso gerou o quê? Uma urbanização crescente, certo? Quais os centros industriais no Brasil? São Paulo e Rio de Janeiro. Posteriormente, essas indústrias elas foram se desligando desses grandes centros e se estabelecendo em várias regiões do Brasil. Tá? Houve também o avanço da fronteira agropecuária, tá? Estabelecendo novas áreas de cultivo agrícola. O deslocamento da capital do país, que saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília na década de 1960. Certo? Esse mapa aqui mostra o uso do território em 2016. Temos as grandes metrópoles nacionais. As metrópoles nacionais, a gente observa que Fortaleza é uma metrópole nacional, tá? Observem aí, ó. Fortaleza é uma metrópole nacional. E a questão da industrialização, ó, quanto mais escuro, mais industrializado, tá? Quanto mais claro, menos industrializado, tá? Industrializado, deixa eu ver aqui. Bem, não é a questão de industrializado, mas sim do uso de máquinas e irrigação nos espaços agrícolas, tá? Quanto mais escuro, maior o uso de máquinas e irrigação, ok? E a gente finaliza a explicação da aula de hoje por aqui e responda a atividade e me envie no grupo, tá? Fiquem com Deus.